Touro, 10 percepções espirituais que podem mudar sua jornada neste ano. Se você nasceu sob o signo de Touro, existe algo se movendo neste exato momento que você talvez ainda não tenha percebido. Como uma semente que foi plantada no outono passado e agora começa a romper a terra na direção da luz, há uma força silenciosa trabalhando dentro de você. Este ano não é como os outros. Existe uma energia espiritual diferente cercando cada taurino, e ela carrega consigo 10 percepções profundas que podem, de verdade, transformar a forma como você caminha pelos próximos meses. Não estamos falando de mudanças superficiais ou de conselhos vagos que servem para qualquer pessoa. Estamos falando de revelações que tocam diretamente a alma de quem é touro, que falam com aquela parte de você que sabe, mesmo sem explicação, que algo maior está acontecendo. Se você ficar até o final, vai entender por que este ano específico pede de você uma atenção que talvez nunca tenha sido pedida antes. E a 10ª percepção pode ser exatamente o que faltava para tudo fazer sentido. Percepção 1. A paciência que você sempre carregou está prestes a se tornar sua maior ferramenta espiritual. Touro sempre foi conhecido pela paciência. Mas existe uma diferença entre a paciência que você pratica por hábito e a paciência que se torna uma escolha consciente e espiritual. Este ano, essa distinção vai se tornar muito clara para você. Durante muito tempo, você esperou por coisas que sentia que mereciam a sua dedicação. Esperou por reconhecimento. Esperou por amor na medida certa. Esperou por aquele momento em que a vida finalmente pararia de testar a sua resistência e começaria a recompensar tudo o que você construiu em silêncio. E talvez, em alguns momentos, essa espera tenha parecido cansativa. Talvez tenha surgido aquela voz dizendo que paciência demais é sinônimo de ficar parado enquanto o mundo anda. Mas a verdade espiritual que se revela agora é completamente diferente. A paciência de Touro não é passividade. Nunca foi. Ela é como a raiz de um carvalho centenário que cresce para baixo antes de permitir que o tronco cresça para cima. Sem essa raiz profunda, nenhuma tempestade seria suportada. E é exatamente isso que a sua paciência fez por você ao longo de todos esses anos. Ela construiu uma fundação invisível que agora está pronta para sustentar algo muito maior do que você imagina. A percepção espiritual aqui é que a paciência não existe para atrasar a sua vida. Ela existe para garantir que, quando as coisas chegarem, você esteja preparado para segurá-las. Pense em quantas pessoas receberam bênçãos antes da hora e não souberam o que fazer com elas. Pense em quantas oportunidades foram desperdiçadas porque a pessoa não tinha estrutura interna para sustentá-las. Você, como taurino, foi moldado de uma forma diferente. A vida te ensinou a esperar não como punição, mas como preparação. E neste ano, essa preparação começa a dar frutos visíveis. Você vai perceber que certas portas que pareciam trancadas estavam apenas esperando que você chegasse no momento exato. Não antes, não depois. No momento em que a sua alma estivesse verdadeiramente pronta. Isso pode se manifestar em várias áreas da sua vida. Pode ser aquele projeto que você vinha adiando e que de repente ganha um caminho claro. Pode ser um relacionamento que amadurece de forma inesperada. Pode ser uma paz interior que surge sem motivo aparente, simplesmente porque você finalmente entendeu que o tempo sempre esteve ao seu lado. A mensagem espiritual é direta. Não abandone a sua paciência agora. Não troque ela por pressa. O universo vê cada segundo que você esperou com fé, e este é o ano em que essa conta começa a ser paga. A paciência que você carregou a vida inteira não era um peso. Era uma semente. E agora é a estação da colheita. Percepção 2. O seu corpo está tentando falar com você de uma maneira que você ainda não aprendeu a ouvir completamente. Touro é um signo profundamente conectado ao corpo físico. Você sente o mundo através dos sentidos de uma forma que outros signos simplesmente não conseguem acessar. O cheiro da terra depois da chuva, o sabor de uma refeição preparada com carinho, o toque de um tecido macio contra a pele. Essas coisas não são superficiais para você. Elas são portais. São formas através das quais a sua alma se comunica com o mundo material. Mas existe uma dimensão dessa conexão que talvez você ainda não tenha explorado por completo. O seu corpo não apenas sente prazer e conforto. Ele também guarda mensagens espirituais que estão esperando para serem decifradas. Aquela tensão no ombro que não vai embora com nenhuma massagem pode estar carregando o peso de uma responsabilidade que não pertence a você. Aquela dor no estômago que aparece sempre que você precisa tomar uma decisão importante pode ser a sua intuição gritando uma resposta que a sua mente se recusa a aceitar. Este ano, a energia espiritual ao redor de Touro está amplificando essa conexão entre corpo e alma de uma forma que você nunca experimentou antes.
É como se alguém tivesse aumentado o volume de um rádio que sempre esteve ligado, mas que você ouvia apenas como um ruído de fundo. Agora as mensagens ficam mais claras. Os sinais ficam mais evidentes. E a sua tarefa é aprender a prestar atenção. Isso não significa que você precisa se tornar um especialista em meditação ou passar horas em práticas complexas. Para Touro, o caminho espiritual muitas vezes é surpreendentemente simples. Significa parar por um momento quando seu corpo reage a algo e perguntar, com sinceridade, o que ele está tentando dizer. Significa não ignorar aquele aperto no peito quando alguém faz uma proposta que parece boa demais. Significa honrar o cansaço quando ele aparece, em vez de empurrar para frente como se o descanso fosse fraqueza. A natureza nos ensina isso todos os dias. Um animal selvagem não ignora os sinais do próprio corpo. Ele não continua correndo quando as pernas pedem descanso. Ele não come o que o instinto diz para evitar. E existe uma sabedoria ancestral nesse comportamento que Touro carrega no sangue, mesmo que a vida moderna tenha tentado abafar essa voz. A percepção espiritual deste ano é que o seu corpo é o seu primeiro templo. Antes de qualquer oração, antes de qualquer ritual, antes de qualquer busca externa por respostas, existe uma conversa sagrada acontecendo dentro de você. E quanto mais você aprender a ouvir essa conversa, mais claro ficará o caminho que a sua alma quer seguir. Não subestime o que o seu corpo sabe. Ele carrega a sabedoria de gerações inteiras. E neste ano, ele está pronto para compartilhar segredos que podem mudar a direção de tudo. Percepção 3. Existe uma abundância se aproximando que vai exigir de você uma nova forma de receber. Quando falamos de abundância para Touro, muitas pessoas pensam automaticamente em dinheiro. E sim, a prosperidade material faz parte do território natural deste signo. Mas a abundância espiritual que se aproxima neste ano é muito mais ampla e muito mais profunda do que qualquer valor em uma conta bancária. Estamos falando de uma abundância que toca todas as áreas da vida simultaneamente. Amor, saúde, clareza mental, conexões verdadeiras, propósito, paz. Tudo isso começa a fluir em direção a você com uma intensidade que pode, num primeiro momento, parecer quase desconfortável. E é exatamente aqui que mora a percepção espiritual mais importante. A maioria das pessoas acha que o problema é a falta de abundância. Que se tivessem mais, seriam felizes. Que se recebessem mais, estariam completas. Mas a verdade que poucos compreendem é que muitas vezes o verdadeiro desafio não é atrair a abundância, mas estar preparado para recebê-la quando ela chega. Imagine uma árvore frutífera que passou anos crescendo, fortalecendo seu tronco, aprofundando suas raízes. Quando a estação da colheita chega e os galhos se enchem de frutos, a árvore precisa ser forte o suficiente para sustentar todo aquele peso sem quebrar. Se os galhos forem frágeis, os frutos caem antes de amadurecer. Se as raízes forem rasas, a árvore inteira tomba com a carga. Você, como taurino, passou por um período longo de fortalecimento interno. E agora a abundância começa a chegar. Mas ela vai exigir de você uma nova postura. Vai exigir que você expanda a sua capacidade de aceitar coisas boas sem sabotar o processo. Porque sejamos honestos, quantas vezes você recebeu algo maravilhoso e imediatamente começou a esperar que algo ruim viesse logo atrás? Quantas vezes a felicidade bateu na sua porta e você ficou desconfiado, como se o universo estivesse preparando uma armadilha? Essa desconfiança não é culpa sua. Ela é o resultado de experiências passadas que ensinaram você a se proteger. Mas a proteção que um dia foi necessária agora se torna uma barreira. E a percepção espiritual deste ano pede que você reconheça essa barreira e, com gentileza, comece a abrir espaço para o que está vindo. Receber abundância não é apenas sobre ter mais. É sobre permitir que o mais exista na sua vida sem resistência. É sobre olhar para uma bênção e dizer, com o coração aberto, que você aceita. Que você merece. Que não precisa sofrer para provar que é digno de coisas boas. A terra não se desculpa por produzir flores na primavera. Ela simplesmente floresce porque essa é a sua natureza. E a sua natureza, como taurino, é prosperar. Este ano, permita-se florescer sem pedir desculpas. A abundância que se aproxima não é um acidente. Ela é a resposta natural a tudo que você plantou com as suas próprias mãos. Percepção 4. Um ciclo de relacionamentos está se transformando e pedindo que você redefina o que significa conexão verdadeira. Este ano marca um ponto de virada profundo na forma como o touro se relaciona com as outras pessoas. E quando dizemos profundo, não estamos exagerando. É como se o rio que sempre correu por um caminho conhecido decidisse mudar de curso, não por destruição, mas por evolução natural.
As águas encontraram um novo terreno e agora fluem em uma direção que revela paisagens que você nunca viu antes. Nos últimos tempos, você pode ter sentido um desconforto sutil em certos relacionamentos. Não necessariamente brigas ou conflitos abertos, mas algo mais delicado. Uma sensação de que certas conversas já não alimentam a sua alma como antes. Uma percepção de que algumas presenças drenam mais do que nutrem. Um silêncio interior que aparece quando você está rodeado de pessoas, mas se sente estranhamente sozinho. Isso não é solidão. É evolução. A sua alma está crescendo e, como acontece com toda forma de crescimento, algumas roupas antigas deixam de servir. Isso não significa que essas pessoas são ruins ou que os relacionamentos foram falsos. Significa apenas que você está entrando em uma frequência diferente, e nem todos ao seu redor estão sintonizados nessa mesma vibração. A percepção espiritual aqui é delicada, mas necessária. Conexão verdadeira não é sobre quantidade. Não é sobre ter muitas pessoas ao redor dizendo o que você quer ouvir. Conexão verdadeira é sobre profundidade. É sobre ter ao seu lado pessoas que veem quem você realmente é, não apenas quem você aparenta ser. Pessoas que conseguem ficar em silêncio com você sem que o silêncio se torne desconfortável. Pessoas que celebram o seu crescimento mesmo quando esse crescimento muda a dinâmica do relacionamento. Para Touro, que valoriza tanto a estabilidade e a lealdade, essa transformação pode parecer assustadora. Porque mudar a forma como você se conecta pode significar deixar ir pessoas que estiveram ao seu lado por muito tempo. E o coração taurino não solta fácil. Ele se apega com raízes profundas, como uma era que cresce junto a um muro antigo. Arrancar essa era dói. Mas às vezes o muro precisa ser reconstruído, e a era encontrará um novo lugar para crescer, talvez ainda mais bonito que o anterior. Este ano vai trazer clareza sobre quais conexões merecem o investimento da sua energia e quais estão consumindo um espaço que poderia ser preenchido por algo muito mais verdadeiro. Preste atenção nos sinais. As pessoas que devem ficar vão se revelar pela forma como respondem ao seu crescimento. As que ficam felizes quando você evoluir, mesmo que isso mude a relação, essas são as conexões sagradas. As que tentam puxar você de volta para quem você era antes, essas estão pedindo, sem saber, para serem liberadas com amor. Não tenha medo dessa transformação. Ela não está tirando nada de você. Ela está abrindo espaço para as conexões que a sua alma realmente precisa neste momento da jornada. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Percepção 5. O medo que aparece antes das grandes mudanças não é um sinal para parar, mas uma confirmação de que você está no caminho certo. Existe algo que quase ninguém conta sobre as grandes transformações da vida. Ninguém avisa que, logo antes de uma mudança verdadeiramente significativa acontecer, o medo aparece com uma força quase paralisante. Ele surge disfarçado de razão. Veste a máscara da prudência. Fala com a voz da experiência dizendo que é melhor esperar, que talvez não seja o momento, que o risco é grande demais. E para Touro, que naturalmente valoriza a segurança e a estabilidade, essa voz pode ser particularmente convincente. Porque ela não soa como medo. Soa como bom senso. Mas a percepção espiritual que este ano traz é revolucionária na sua simplicidade. O medo que antecede as grandes mudanças não é um alarme de perigo. É um sino de chegada. É o sinal de que algo importante está tão perto que a parte de você que se acostumou com o familiar entra em pânico, não porque o novo é perigoso, mas porque o novo é desconhecido. E para um signo que constrói sua vida sobre fundações sólidas e previsíveis, o desconhecido sempre vai provocar resistência. Observe como a natureza lida com isso. Antes de uma semente romper a casca e se tornar uma planta, ela precisa destruir a única forma que conheceu até então. Aquela casca era sua proteção, o seu mundo inteiro. E no momento exato da ruptura, se a semente pudesse sentir medo, ela sentiria o terror absoluto de perder tudo o que era. Mas sem essa ruptura, ela nunca se tornaria o que nasceu para ser. Você está vivendo um momento parecido. Há algo dentro de você querendo romper uma casca antiga. Pode ser uma forma de pensar que já não serve. Pode ser um emprego que pagava as contas mas nunca alimentou a alma. Pode ser um padrão emocional que você repete desde sempre porque parecia seguro, mesmo que nunca tenha trazido felicidade real. E o medo está gritando para você não se mover. Está dizendo que é melhor ficar onde está, que pelo menos aqui você sabe o que esperar.
A mensagem espiritual para Touro neste ano é clara. Ouça o medo com respeito, mas não lhe entregue o volante. Ele tem o direito de existir. Ele faz parte de você. Mas ele não é você. Você é muito mais do que os seus medos. Você é a força que existe por trás deles, a mesma força que o trouxe até aqui, que sobreviveu a tudo que parecia impossível, que reconstruiu quando tudo desmoronou. Essa força não desapareceu. Ela está mais presente do que nunca. E quando o medo aparecer antes da próxima grande decisão, e ele vai aparecer, lembre-se de que a borboleta também sentiu medo dentro do casulo. Mas ela não voltou a ser lagarta. Ela abriu as asas. E descobriu que o mundo era infinitamente maior do que a folha onde costumava viver. Percepção 6. O perdão que você resiste em dar é a chave que tranca a porta da sua própria liberdade. Esta é talvez uma das percepções mais difíceis de aceitar, mas também uma das mais libertadoras. Touro é um signo que sente tudo com uma intensidade profunda. Quando ama, ama com o corpo inteiro. Quando se dedica, entrega tudo sem reservas. Mas quando é ferido, a dor se instala nas camadas mais profundas do ser e ali permanece, como uma pedra no fundo de um lago. A água pode parecer calma na superfície, mas aquela pedra está sempre lá, mudando a forma como tudo flui ao redor dela. Existe alguém, ou talvez mais de uma pessoa, que machucou você de uma forma que marcou a sua história. Pode ter sido uma traição. Pode ter sido uma promessa quebrada. Pode ter sido simplesmente alguém que não te valorizou quando você merecia ser visto. E a sua reação natural, compreensível e humana, foi fechar uma porta. Colocar um muro. Proteger o coração para que aquela dor nunca mais pudesse entrar. O problema é que muros não escolhem o que bloqueiam. Eles impedem a dor de entrar, sim, mas também impedem o amor, a alegria e a renovação. E com o tempo, aquela proteção que parecia necessária se torna uma prisão confortável. Você se acostuma a viver dentro de limites que criou por medo, e começa a confundir segurança com estagnação. A percepção espiritual deste ano é provocadora. O perdão não é para outra pessoa. Nunca foi. O perdão é a chave que abre a porta da cela onde você mesmo se trancou. Quando você perdoa, não está dizendo que o que fizeram foi aceitável. Não está apagando a história. Não está convidando a pessoa de volta para a sua vida. Está simplesmente soltando a corda que te mantinha amarrado a um momento que já passou. Está devolvendo ao passado o que pertence ao passado, para que as suas mãos fiquem livres para segurar o que o presente quer te oferecer. Pense em uma árvore que foi atingida por um raio. A cicatriz permanece no tronco para sempre. Mas a árvore não para de crescer por causa da cicatriz. Ela continua se erguendo, produzindo folhas, oferecendo sombra, dando frutos. A cicatriz se torna parte da sua história, não o fim dela. Você é essa árvore. As marcas que carrega contam a história da sua resistência, não da sua derrota. Este ano, a energia espiritual está criando condições para que você consiga olhar para essas feridas antigas com olhos novos. Não com a raiva de quem foi injustiçado, mas com a compaixão de quem entende que carregar ressentimento é beber veneno esperando que o outro adoeça. Soltar não é fraqueza. Para Touro, soltar é um dos atos mais corajosos que existem. Porque vai contra a sua natureza de segurar firme. Mas às vezes, soltar é exatamente o que permite que algo melhor chegue. Percepção 7. A sua intuição está mais forte do que nunca e este é o ano de finalmente confiar nela sem precisar de provas. Touro é frequentemente descrito como um signo prático, pé no chão, que confia naquilo que pode ver, tocar e medir. E essas qualidades são reais e valiosas. Elas fizeram de você uma pessoa confiável, alguém que não se perde em fantasias e que constrói a vida sobre bases concretas. Mas existe um outro lado de Touro que raramente é celebrado. Existe uma intuição silenciosa, quase tímida, que vive debaixo de toda essa praticidade. Ela não grita. Não faz cenas. Ela simplesmente sabe. E quantas vezes na sua vida você sentiu algo que não podia explicar, uma certeza no peito que não tinha lógica, e ignorou porque não havia provas concretas? Quantas vezes o seu instinto disse uma coisa e a sua mente racional disse outra, e você seguiu a mente, apenas para descobrir semanas ou meses depois que o instinto estava certo desde o início? Este ano, essa dinâmica muda. A energia espiritual que envolve Touro neste período está amplificando a sua capacidade intuitiva de uma forma que você vai perceber claramente. Vai acontecer em momentos cotidianos. Você vai pensar em alguém e essa pessoa vai ligar. Vai sentir que precisa mudar de caminho e depois descobrir que evitou um problema. Vai acordar com uma certeza sobre uma decisão e essa certeza vai se provar correta.
Esses não são coincidências. São sinais de que a sua antena espiritual está funcionando em plena capacidade. A percepção aqui é sobre confiança. Não a confiança que vem depois da confirmação, mas a confiança que existe antes dela. Confiar na sua intuição sem precisar de provas é um ato de fé. E a fé é o terreno onde os milagres crescem. Pense em como funciona na natureza. Os pássaros migratórios não pedem um mapa antes de voar milhares de quilômetros. Eles sentem a direção dentro de si e seguem. Não precisam entender o mecanismo. Não precisam de garantias. Eles confiam no que sentem e chegam onde precisam chegar. Você tem essa mesma bússola interna. Ela sempre esteve ativa, mas você a tratou como uma voz secundária, algo para ser considerado apenas quando a lógica falhava. Este ano, a mensagem é clara. Inverta essa hierarquia. Deixe a intuição falar primeiro. Deixe que ela guie e use a lógica como ferramenta de execução, não como filtro de aprovação. Isso não significa abandonar o bom senso. Significa integrá-lo com uma sabedoria mais profunda que existe dentro de você. Quando a sua intuição e a sua razão caminharem juntas, você vai descobrir uma clareza de direção que nunca experimentou antes. As decisões vão parecer mais leves. Os caminhos vão parecer mais óbvios. E aquela sensação de estar sempre calculando cada passo vai dar lugar a um fluxo natural onde você simplesmente sabe para onde ir. Confie no que sente. O seu corpo e a sua alma estão falando a mesma língua neste ano. Basta parar e ouvir. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Touro e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Percepção 8. A gratidão não é apenas uma emoção bonita, ela é uma frequência que atrai exatamente o que você mais precisa. Você provavelmente já ouviu falar sobre gratidão muitas vezes. Já leram para você que ser grato é importante, que agradecer pelas pequenas coisas muda a perspectiva, que a gratidão transforma. E talvez essas palavras tenham soado bonitas mas vagas. Como uma receita sem ingredientes específicos. Você concorda em teoria, mas na prática não sabe exatamente como aplicar isso de uma forma que faça diferença real. A percepção espiritual que se abre para Touro neste ano vai além do conceito superficial de gratidão. Ela revela algo que a ciência já começou a confirmar e que as tradições espirituais sempre souberam. A gratidão não é apenas um sentimento. Ela é uma frequência. Uma vibração real que o seu corpo emite quando você genuinamente reconhece o que tem. E essa vibração funciona como um ímã que atrai mais daquilo que gerou o agradecimento. Não estamos falando de pensamento mágico ou de simplesmente repetir frases bonitas diante do espelho. Estamos falando de uma mudança profunda na forma como você percebe a realidade. Quando você acorda e o primeiro pensamento é sobre o que falta na sua vida, o seu dia inteiro se organiza ao redor da escassez. Cada situação é filtrada pela lente do que está ausente. Mas quando você acorda e o primeiro pensamento é sobre algo que existe e que tem valor, mesmo que pequeno, o dia se reorganiza ao redor da presença. E a presença atrai mais presença. Para Touro, essa percepção é especialmente poderosa porque o seu signo tem uma relação natural com o mundo material. Você sabe apreciar as coisas boas da vida como poucos. O problema é que essa apreciação muitas vezes fica reservada para os grandes momentos. Você agradece quando algo extraordinário acontece, mas deixa passar os milagres cotidianos que sustentam a sua existência. O sol que aqueceu a sua pele hoje de manhã. O ar que encheu os seus pulmões sem que você precisasse pedir. A pessoa que sorriu para você no mercado sem motivo algum. Essas coisas são tão comuns que se tornaram invisíveis. Mas a espiritualidade deste ano pede que você volte a enxergá-las. Pense em um jardim. Quando você rega uma planta, ela cresce. Quando você ignora outra, ela murcha. A gratidão é a água da sua vida. Aquilo que você agradece, floresce. Aquilo que você ignora, mesmo que seja bom, começa a diminuir. E se você olhar com honestidade para a sua vida neste momento, vai perceber que muitas coisas boas murcharam não porque o universo as tirou de você, mas porque você deixou de regá-las com reconhecimento. Este ano oferece a oportunidade de mudar isso. Não com esforço sobre-humano, mas com uma prática simples e diária de reconhecer o que já existe de bom. E quando essa prática se torna hábito, algo extraordinário acontece. A frequência da sua vida muda. E quando a frequência muda, tudo ao redor responde de acordo. A gratidão genuína é o portal mais acessível para a transformação espiritual. E para Touro,
que já sabe sentir profundamente. Falta apenas direcionar essa capacidade de sentir para o que já está presente. Percepção 9. O descanso não é o oposto do progresso, ele é uma parte sagrada do caminho. Se existe uma coisa que Touro sabe fazer é trabalhar, construir, persistir, colocar um tijolo depois do outro com a paciência de quem entende que as grandes obras levam tempo. Essa dedicação é admirável e é uma das razões pelas quais as pessoas confiam tanto em você. Quando o Touro se compromete com algo, pode ter certeza de que será feito. Mas existe um preço escondido nessa qualidade que poucos reconhecem, e que talvez nem você tenha admitido ainda. O preço é o descanso que foi adiado, negado, tratado como luxo em vez de necessidade. A cultura em que vivemos glorifica a produtividade constante. Sempre há mais para fazer, mais para alcançar, mais para provar. E Touro, com sua natureza determinada, absorve essa mensagem e a transforma em um ritmo de vida que pode parecer sustentável por fora, mas que por dentro está lentamente esgotando reservas que levaram anos para serem construídas. A percepção espiritual que este ano ilumina é simples na teoria, mas revolucionária na prática. O descanso não é o oposto do progresso. Ele é uma parte essencial dele. Assim como a Terra precisa de um período de dormência no inverno para produzir abundância na primavera, a sua alma precisa de momentos de quietude para poder criar com força total quando a estação de agir chegar. Não estamos falando apenas de dormir mais horas, embora isso também possa ser necessário. Estamos falando de um descanso mais profundo. O descanso que vem quando você se permite não fazer nada sem sentir culpa. O descanso que acontece quando você se senta em uma cadeira e simplesmente observa o mundo sem a lista de tarefas gritando na sua mente. O descanso que surge quando você finalmente entende que o seu valor não está no que você produz, mas em quem você é. Para Touro, essa é uma lição particularmente difícil. Porque a identidade taurina está profundamente ligada à capacidade de construir e sustentar. Quando você não está fazendo, pode sentir que não está sendo. E essa confusão entre fazer e ser é uma das armadilhas mais comuns do seu signo. Observe a natureza ao seu redor. As estações não se apressam. O inverno não pede desculpas por não produzir flores. Ele sabe que o seu papel é tão importante quanto o da primavera. Sem o inverno, a primavera não teria força para existir. Sem o descanso, o trabalho perde qualidade, propósito e alma. A mensagem espiritual para você neste ano é direta. Descanse sem culpa. Pare sem medo. Permita que o vazio temporário se encha de algo que o esforço constante jamais conseguiria trazer. Existe uma renovação esperando por você do outro lado do silêncio. E ela só chega quando você para de correr o tempo suficiente para que ela alcance os seus braços. Percepção 10. Você está sendo chamado para algo maior do que imagina e a única coisa que falta é a sua permissão. Esta é a percepção que muda tudo. A que conecta todas as outras em um único fio dourado que percorre toda a sua jornada neste ano. Existe um chamado que tem batido na porta da sua vida há algum tempo. Talvez você tenha ouvido como um sussurro nos momentos de silêncio. Talvez tenha sentido como uma inquietação que não se explica com palavras. Talvez tenha aparecido nos seus sonhos, nas coincidências que parecem organizadas demais para serem acaso, nas conversas que tocam exatamente no ponto que você precisava ouvir. Esse chamado é real. Ele não é produto da sua imaginação nem desejos superficiais. Ele é o eco da sua alma tentando comunicar o propósito mais profundo que você carrega. E para Touro, que gosta de ter certeza antes de se mover, esse chamado pode ser frustrante. Porque ele não vem com manual de instruções. Não vem com garantias. Não vem com um plano detalhado de como chegar lá. Ele vem apenas com uma certeza no peito e um convite para confiar no desconhecido. A verdade espiritual que se revela neste ano é que você já tem tudo o que precisa para responder a esse chamado. A paciência que discutimos na primeira percepção. A conexão com o corpo da segunda. A capacidade de receber abundância da terceira. A transformação nos relacionamentos da quarta. A coragem diante do medo da quinta. A liberdade do perdão da sexta. A intuição amplificada da sétima. A frequência da gratidão da oitava. E a sabedoria do descanso da nona. Cada uma dessas percepções preparou um pedaço do caminho. E agora, aqui na 10ª, todas se encontram em um único ponto. A única coisa que falta é a sua permissão. Não a permissão do mundo. Não a aprovação de outras pessoas. A sua. A permissão que você dá a si mesmo para ser maior do que acreditava ser possível. Para ocupar o espaço que a vida reservou para você desde antes do seu primeiro respiro. Para olhar no espelho e dizer que está pronto, mesmo que o medo ainda esteja presente.
Porque a coragem nunca foi a ausência do medo. Foi a decisão de avançar apesar dele. Este ano é o seu ano. Não porque as estrelas decidiram assim, mas porque tudo na sua jornada te trouxe até este exato momento. Cada dor, cada alegria, cada espera, cada queda e cada vez que você se levantou. Tudo foi preparação. E a pergunta que o universo faz agora não é se você é capaz. Isso já foi provado inúmeras vezes. A pergunta é se você vai se permitir. Dê a si mesmo essa permissão. O mundo precisa do que só você pode oferecer. Tudo o que foi compartilhado aqui não é um conjunto de ideias soltas. É um mapa. Cada percepção se conecta à próxima formando um caminho que só Touro pode trilhar com a profundidade que essa jornada exige. A paciência como ferramenta. O corpo como templo. A abundância como direito natural. Os relacionamentos como espelhos. O medo como confirmação. O perdão como liberdade. A intuição como bússola. A gratidão como frequência. O descanso como sagrado. E o chamado como destino. Quando você olha para trás daqui a um ano, vai entender por que precisava ouvir cada uma dessas palavras hoje. Vai perceber que nada foi acaso. Que cada frase tocou em algo que já vivia dentro de você, esperando para ser nomeado. A jornada espiritual de Touro neste ano não é sobre se tornar alguém diferente. É sobre finalmente se tornar quem você sempre foi, sem as camadas de medo, dúvida e proteção que o mundo foi colocando sobre a sua essência ao longo dos anos. Debaixo de tudo isso, existe alguém extraordinário. Alguém que a vida tentou diminuir mas não conseguiu. Alguém que o tempo tentou apressar mas que manteve o próprio ritmo. Alguém que carrega dentro de si a mesma força tranquila de uma montanha que observa tempestades passarem sem nunca perder a sua posição. Você é essa montanha. E este ano, o mundo vai perceber o que você sempre soube em silêncio. Se essas percepções fizeram sentido para você, não as deixe se perder no esquecimento. Volte a elas quando precisar. Compartilhe com quem você ama. E lembre-se de que o simples ato de ouvir até o final já mostra que a sua alma está desperta e pronta para o que vem a seguir. Você tem duas opções depois deste vídeo. Fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo. A única pergunta é se você também vai.